a gente usa o artigo lo na frente do pronome relativo e algumas pessoas trocaram. Mas no demais, se saíram muito bem. Eu espero que continue assim. A evolução de vocês está muito boa. Pelo menos de quem está participando das atividades, eu estou vendo um crescimento constante e bastante positivo. É isso. Alguém quer comentar alguma coisa sobre as questões? Quem teve dificuldade de fazer? Estão me ouvindo, gente? Respondam, por favor. Deixa eu saber que vocês estão aí. Isso, Jaqueline. Todas as palavras que terminam em umbre no espanhol são femininas. É la costumbre, la penumbre. E no português, no caso, seria o masculino, o costume. E também as palavras terminadas em arre, el viaje, passarre. Também outro uso também que vocês erraram bastante, não uma pessoa só, mas várias, foi a questão da palavra água. A água, a primeira sílaba, ela é tônica, então não se usa lá água. Se escreve com masculino, é lágua. Se pronuncia é lágua, tudo juntos, mas é água. Alma também, não é lá alma, é lauma. E foram algumas questões que errou, mas realmente é aquilo do espanhol. A gente acha que é fácil, que é muito parecido com o português, mas é nessas coisinhas, nesses pequenos detalhes que pegam a gente. Aí tem que se ligar sempre nessas regrinhas de exceções. Mas, assim, no contexto geral, vocês foram muito bem, muito bem. Eu corrijo só para constar, eu corrijo todos os exercícios de vocês, um por um, cada alternativa, e vou fazendo aqui um diagrama e vou acompanhando o crescimento de vocês e desenvolvimento. Eu gostei muito das suas respostas. Algumas pessoas também esqueceram que tinham no caso, tinham umas atividades que tinham 3 questões, e aconteceu de só responderem uma ou só responderem duas. Eu não sei se vocês esqueceram ou não prestaram atenção, mas tinha mais questões. Tinha as questões de interpretação de verdadeiro ou falso. Tinha uma questão que era para traduzir também, e algumas pessoas não fizeram. Mas foi muito bom. Mais alguém quer comentar sobre as questões? Bem, bem, assim, quem tiver dificuldade, chicos e chicas, assim, vocês podem recorrer à Antonina, sim, pode recorrer a Mira, ela tirar as dúvidas, né, passar mensagens no WhatsApp ou no Telegram, tá? Para a gente poder e crescendo junto, né, nessa caminhada aí até o Enem. Tá? Então é importante esses fazer os exercícios que estão sendo passados para que a gente possa ir melhorando. Bien, vamos empezar entonces, que ya son 7:36, ya tenemos un tiempo para algunos entrar. Sí, Antonina, ¿algo más? Não, Marcelo, só isso mesmo. Ressaltando o que Marcelo disse, qualquer dúvida pode chamar. Se vocês precisarem de textos, quiserem mais atividades, eu vou estar passando constantemente. Textos culturais, filmes, música. A gente está planejando aqui uma atividade bem dinâmica para vocês, porque as questões do Enem sempre englobam a parte cultural e sociocultural, tanto da Espanha como da América Latina. Então é bom a gente estar por dentro da cultura, dos costumes, dos hábitos, para poder se sair bem na prova. E é isso. Gracias, Antonina. Então vamos empezar a classe de hoje, então. Sí? Vamos.
Bien, buenas noches. Então, se dando início à nossa quarta classe. A aula em espanhol é classe, tá? Então, classe 4. Hoje será adjetivos e suas funções. Bien, lembrando os profs, os maestros, Marcelo Rios sou eu, e Antonina também profa e a monitora na parte de atividades, exercícios e acompanhando em dia a dia de vocês. Bien, assim, lembrando os saludos, saludos são cumprimentos, tá? De entrada, que é olá, olá, que é o nosso olá, né? Olá, olá, que tal? Olá, como vai? Olá, que hay? Olá, tudo bem? Nós podemos iniciar assim, olá, e iniciar uma conversação, né? E nossas respostas podem ser estou bem, estou mal, estou namorado, estou confundido, estou enfadado, estou cansado, estou estressado, estresse, né? Estou contento, estou surpreendido, estou triste, estou relaxado. E o estudante do pré-ENEM, do PREDA, né, que é pedra que canta, né? Estou listo e atento. Ou seja, listo, que está pronto e está atento para as atividades. Bem, adelante. Bem, primeiramente, um repasso da classe passada, sim? Uno. Artículos. Nós vimos os artículos. Os artículos são definidos e indefinidos. Definidos são aquilo que nós temos conhecimento, indefinidos são aqueles que a gente não tem uma precisão, né? Tipo, está em algum lugar no meio de uma multidão, né? O definido aquele homem, o homem, né? Tá? Bem, os definidos masculinos, el e los no plural, o el no singular e o los no plural, o feminino, lá no singular e las no plural. Lembrando, para não estar atento e observar que o el acentuado é pronome, terceira pessoa do singular, sim, que é diferente. Isso nós vimos na classe passada. E nós também charlamos, né, do artigo neutro lo, que não tem, ele não se relaciona com gênero ou número e não acompanha, né, um substantivo, mas ele acompanha outras classes gramaticais como adjetivos, verbos e advérbios e adjetiva a eles, ou substantiva a eles. Então, lo mejor. Então, mejor é uma classe de... Não é um substantivo, porém, lo mejor se torna substantivado. Então, se utiliza-se o neutro nessas situações. E os artigos indefinidos, masculino, unos, uno singular, unos no plural. Lembrando que uno é numeral e unos no plural é diferente, né? O feminino, uma, unas. Sim? Adelante. Bem, lembrando, assim, repassando, também só temos duas contrações em espanhol. Apenas essas duas, que é a contração de preposição mais o artículo. No caso, uma preposição da preposição a mais o artigo o el, que é o em português, vai dar o ao, a contração ao. E a contração de, preposição de, mais o artigo el, que vai dar del, que é igual ao nosso português, o do. Adelante. Bem, então, se aciona. Vamos pensar em fazer uma pequena correção de alguns aqui, apenas para fazer fixar em nossos pensamentos.
Alunos de curso pré-ENEM vieram em autobus. Então, alunos. Alunos é uma classe substantivo masculino e plural. Então, relembrando que o artigo ele concorda em gênero e número com o substantivo que ele sempre antecede o substantivo. Então, alunos seriam los alunos. Los alunos. No caso de curso, seria del curso pré-ENEM vier em autobus. Já seria uma contração. De e el curso. Então, del. Televisão. Televisão seria la televisión e el cine. Por que televisão? La televisión era uma palavra feminina, em espanhol fica la televisión. Daí que ela relembrou para estudar essas exceções que são diferentes de classes do espanhol e do português. E el cine, cine, palavra masculina, então seria o cine. Então, la televisión e el cine invertem muito dinheiro em suas produções. Ou seja, a televisão e o cinema investem muito dinheiro em suas produções. Então, o terceiro, José lhe dava comida. A palavra substantiva seria ave. Ave está no singular, e a palavra feminina, então é al ave. Certo? La comida al ave. Todos los dias, né? Los dias em la mañana. Então, sempre concordando em gênero e número. Aqui, lá a contração da preposição comida a, tá? E a el ave. Então, vai dar ao ave. Aqui, belo, não é um substantivo, seria um adjetivo. Então, ficaria o quê? Lo belo. Então, ele está substantivando a palavra belo. Então, se utilizou o artigo neutro lo. Nesse caso, se usa o lo. Então, de la vida, vida, palavra feminina, singular, então se usa o artigo la. Vida es el amor. Amor, palavra masculina, singular, artigo el, né, o amor. E lá, amistade. Amistade, palavra feminina, singular, então se utiliza o lá. É sempre nesse pensamento. Los dias. Então, os los dias está no plural, então é los dias, masculino. São mais largos, ou seja, em el verano. Aqui, há uma palavra que largo que para nós em português significa comprido, ou seja, os dias são mais longos, são mais compridos no verão. Bem, aqui, queremos ir ao mercado, ou seja, há uma contração, tá? Do a mais o el, o mercado, tá? El mercado, e se eu vou a algum lugar, aí eu uso a preposição a, que está dando a direção. Então, há a contração. Então, cria o ao mercado. E depois iremos ao centro, mesma contração, preposição a, mais o artículo el, dá ao. Para conhecer el teatro, aqui apenas o artículo el, que é o teatro municipal, e el puente. E sobre el vale. Aqui, el vale, o vale, é uma palavra masculina. Aqui, nesse ponto, el puente. Puente, em espanhol, é uma palavra masculina. Então, há uma diferença. Em português, ponte seria a ponte, que seria uma palavra feminina. Mas no espanhol, é masculina. Então, el puente. Bem, vamos prestar um pouco mais de atenção aqui, que são os substantivos heterogênicos, que é justamente a questão de el puente. Então, el puente, em espanhol, é masculino. E no português, é a ponte.
Então, nós temos que estudar, nos aprofundizar nesses vocabulários. Então, por exemplo, em espanhol, la baraja é o baralho em português. O baralho em português é masculino, la baraja é feminina. Então, eu tenho que saber utilizar o orativo corretamente. Por exemplo, o leite, la leite em espanhol. Leite em espanhol é feminino. Por exemplo, cá é a equipe em português. Em espanhol é el equipo. Equipe em espanhol é uma palavra masculina. Bem, essas coisas nós aprendemos estudando, lendo bastante, procurando fijar em nossas mentes. Sim? Então, paisagens, el paisagem seria masculino. Por exemplo, para as chicas, né, o creme, né? Então, em espanhol seria la crema. Creme em espanhol é feminino. Então, prestar muita atenção, mirar muito nisso, estudar bastante para poder evoluirmos e não cairmos em alguma pegadinha, né, naqueles falsos cognatos, ou quando o pessoal, a equipe do Enem, né, el equipo tenta enganar os candidatos. Bem, adelante. Então, relembrando, voltando para sempre nossa oração, que é nosso guia. Então, enviamos o paquete por avião. Então, nós temos o pronome, nós outros, que aqui está oculto, não está presente, e é uma classe futura. Nós teremos o verbo, enviamos. Nós temos o artigo, que foi a nossa classe passada. E nós já vimos também lá a preposição, classe passada. E nós vimos na classe de artigo os substantivos. E hoje, nós vamos acrescentar dois termos, duas palavras, que são especial e amarillo. Então, enviamos o paquete especial por avião amarillo. Então, especial e amarillo é na classe de palavras que dão qualidades, que dão pertenências aos substantivos. E quais são os substantivos? O pacote e o avião. E o especial, o pacote especial e o avião amarelo. Então, essas são cores, sempre são adjetivos, tá? Então, procure estudar cores, tá certo? E vamos agora avançar, né, na questão dos adjetivos. Bem, adjetivos e suas funções. O adjetivo tem como função duas funções. Fazer referência ou qualificar. Quem? O substantivo. Então, ele referencia, ele faz uma referência, ou ele dá uma qualidade ao substantivo. E lembrando que o que são os substantivos? Os substantivos são coisas, pessoas, objetos, né, são os substantivos. E com ele, sempre também igual, né, da mesma forma que os artigos, eles concordam em gênero e número. Se é masculino, concorda no masculino. Se é feminino, concorda no feminino. Se é no singular, no singular. Se é no plural, no plural. Exemplo. Número 1. La niña guapa. Ou seja, a menina bonita. Guapa é um adjetivo que está se referindo ao substantivo ninha e está dizendo que ela é uma ninha bonita. El joven fuerte. Fuerte é um adjetivo que está se referindo a substantivo jovem e está concordando com ele. Las películas modernas. Modernas é o adjetivo que está dizendo que não é uma película antiga, né? E está concordando em número e em gênero. Então, película é feminino, moderna é feminino e está no plural. Nos dicionários, novos. Então, nuevos concorda
com dicionários que são palavra masculina, está no plural, e noivos concorda no gênero e no número. Adelante. Os adjetivos, ele tem uma classificação. E as classificações de adjetivos são, a primeira, a qualificativos, que qualifica o substantivo. Ele qualifica o substantivo. E, tipo assim, ninho inteligentes. Esse é bem simples, sencillo. Esse é basicamente o adjetivo como ele é. Certo? Então, inteligente, guapos, fuertes. Certo? E gentílicos, a outra classificação que nós temos são os gentílicos ou pátrios. Então, esses se referem àqueles adjetivos são de onde cada pessoa nasceu. Então, por exemplo, Brasil, brasileiro, China, chino, Estados Unidos, estadunidense. Então, aqui temos outros exemplos. Alemanha, Alemanha, Canadá, canadiense, China, China, espanhol, espanhol ou espanhola, Estados Unidos, já falamos, francês, francesa, haitiano, inglês, inglesa, italiano, jamaicano, japonesa, mexicano, americana, puerto-riquenho, dominicano, dominicana, russo, russa, venezuelano. Então, o gentílico ou pátrio se refere ao local de que nós nascemos. Los determinativos. Esses são uma classe que classificação um pouco mais complexa e que vamos estudar melhor um pouco agora. Existem os determinativos demonstrativos, tá? Então são estes, esta, esse, isso, aquele, aquela. Bem, exemplo. Esse auto é muito bueno. ¿Sí? Vocês estão me vendo? Conseguem me ver? Não, ainda não. Eu creio que agora sim. Ainda não, né? Vocês conseguem me ver? Não? Estão me vendo? Eu não estou conseguindo. Vamos, então, voltar para cá. Então, demonstrativo, que eu ia utilizar o quadro para tentar explicar rapidamente assim, lo que seria, por exemplo, o este e o aquele, certo? O este, ele se refere, né, vamos começar pelo esse, né?
Imaginemos que estamos com uma pessoa do lado, uma chica, um amigo, nossa namorada, namorado, sim. Aí, então, perto de nós falamos essa é minha amiga. Então, esse se refere que está próximo, está bem próximo, está do lado. Quando nós utilizamos o este ou estas, estaria numa distância intermediária. Então, eu apontaria e diria que este ou esta é minha amiga. Está apontando, está um pouco distante. E quando está muito distante, está muito lerro, muito distante, utilizamos o aquele. Ou aquelhos no plural e aquelas no plural feminino. Então, este seria para uma direção intermediária. O esse, essa seria para uma coisa que está mais cerca, está mais próximo de nós. Tá? Então, este masculino, esta feminino, estes é no plural, estas é no plural, esse é singular, esses é plural, essa singular e essas é no plural. Aquele é singular masculino, aqueles é plural masculino, então aquele é o singular masculino, quando for no substantivo masculino e no singular, né, usamos aquele. E aqueles seriam quando fosse no plural. E aquelas no feminino plural. Aquelas ou aquela. Sim? Exemplo, este auto é muito bueno. Então, este auto, ou seja, é um auto ou um coche que está do outro lado da rua, por exemplo. Por exemplo, mas se eu estou aqui, deste lado da rua, e estou do lado do coche, eu digo esse coche. E se o coche, o auto, estiver lá bem longe, bem lerro, lá no final da rua, eu digo aquele coche. Lá é também, nesses determinativos, adjetivos determinativos, demonstrativos, existe uma forma neutra, que é o esto, o isso e o aquilo. Por exemplo, e se utiliza quando se não conhecemos. Por exemplo, que é isto? Aqui é um pacote, eu não sei o que tem dentro desse pacote, não sei o que significa. Então, eu utilizo esse. E se utiliza muitas vezes em questões interrogativas. Por exemplo, hace frio. Eso creo. Então, se utilizou o eso creo. Hace frio era uma pergunta, aí ele está dizendo, sim, eu acredito que sim, né? Então, não está dando uma certeza. Então, se utiliza-se o isso. Adelante. Bem, nós temos agora também os adjetivos, tá? Determinativos, sendo que agora possessivos. Os possessivos, ele tem duas formas. Porém, pero são os mesmos. Tem a forma completa e a forma reduzida. A forma completa seria mio, tuyo, suyo, no singular, o masculino, no feminino, da mio, tuya, suyo, suyas. No plural, acrescenta-se o S, né? Mios, tuyos, suyos, suyos, masculino, mias, tuyos, suyos, suyas, feminino. E nuestro, nuestras, nuestros e nuestras, né? Vuestros e vuestras, vuestros e vuestras, feminino, suyo e suyas, suyos, suyas, suyos, suyas, e aqui
Aqui falou o pronome para entendermos, né, que é eu, tu, eu, você, né, e ustedes. Então, as formas na terceira persona são iguais. Daí tem lá a forma reduzida, ou a forma apocapada. O que é apócape? O apócape é quando há uma supressão de vocábulos na palavra. O apócape pode ser no final da palavra ou no início da palavra. Em caso dos adjetivos possessivos, é no final das palavras que subtrai, né? Retira, por exemplo, ela no singular mil se torna mi. No singular tuyo se torna apocapada, a forma reduzida, tu. Suyo se torna su, suyo, sur, também da mesma forma. Nuestro e nuestras, vuestros e vuestras não tem forma reduzida, então também permanece da mesma maneira. E su e suyos, a mesma forma na pessoa do plural. Sim? Por exemplo, quando usar um e outro? Bem, quando o substantivo, quando o adjetivo possessivo vir depois do substantivo, se utiliza a forma completa. Então, por exemplo, seria amigo meu, amigo meus, amigo minha, amigo mias. Se utiliza a forma completa. E na forma reduzida, se utiliza quando ele é anterior ao substantivo. Então, por exemplo, mi amigo. Então, aqui, amigo é o substantivo, está após o adjetivo, então se torna a forma reduzida. Isso se utiliza mir amigo. Mis amigos, mir amigo, mis amigas. Adelante. Aqui só para exemplificar melhor. Então, tu gosta da minha falda? Que gosta da minha saia? Aí o marido, carinho, é idêntica à la falda de nuestra hija. É verdade, mamã. Tu falda é igual que mi falda. E o gato, né? E suas camisetas também são iguais. Então, aqui é um exemplo de emprego da forma reduzida. Então, por exemplo, essa figurinha, lembrando que as questões do Enem, às vezes eles utilizam tirinhas. E essas tirinhas são exploradas. Tá? Aqui ele pode fazer perguntas em cima dessas tirinhas. E pode-se, de repente, tentar enganar o candidato. Então, relembrando, né? Tu te gusta, me falda, que é a saia feminina, né? E me falda. Seria a me falda. Lembrando que, por exemplo, na forma reduzida, não existe a questão de masculino e feminino. Então, me falda seria feminino. Mas se fosse mi coche, então seria, te gusta mi coche, el coche, que seria masculino, também seria mi. Na forma reduzida, não, a questão de gênero não fosse. Né? Então, mi e tu, veja que aqui tem a forma mio e mia, tuyo e tuya, mios e mias, na forma completa. Na forma reduzida, apenas muda o gênero. Passa para mi, para mis, para tu, tus, su e sus. Então, seria mi falda. Seria mi coche. Sim? Mi auto. Bem, os adjetivos e essa questão de meu Deus, também podem ser pronomes. E quando diferenciar pronomes de adjetivos? Nós já sabemos se vir antes, utilizando a fórmula que é completa,
Mas há um detalhe. No caso, nuestro tio está enfermo. Tio, que é o substantivo, está logo após o adjetivo possessivo nuestro. Pero, mi libro es este. Mi libro está concordando. Então, quando vier próximo do substantivo, é adjetivo. E nesse caso, que el tuyo es aquele. Mi libro é este. El tuyo es aquele. Esse tuyo está se referindo ao substantivo livro. Então, quando tuyo estiver com outras palavras separando, não está junto, neste caso é pronome. Então, pronomes e adjetivos possessivos são iguais. O que vai diferenciar é esse ponto. Que quando houver palavras separando, então é pronome. E quando estiver próximo, de lado, é adjetivo. Bem, adelante. Temos agora os grados. Os adjetivos têm grados. Quais são os grados? Nós temos o grado positivo, comparativo e superlativo. E nós vamos também lá sobre o diminutivo e o aumentativo. O grado positivo, ele sem quantificar, sem advérbios de quantidade, mais, menos e tan, sem os sufixos, íssimo ou érrimo. Quantificar, ele não dá quantidade. Não tem se é mais, menos. Aquela palavra, ele expressa simplesmente como a palavra é. Quantidade, né? Você vai utilizar os advérbios de mais, menos, tan. Nós vamos ver isso nos grados na frente. E os sufixos. No caso, os sufixos são os termos no final da palavra, que eles são acrescentados, íssimo ou érrimo. Então, por exemplo, expressa uma qualidade sem especificar o grado, ou seja, aquela palavra. Então, por exemplo, Juan es bueno. Então, Juan es bueno. A pessoa é bom. Eu não estou dizendo se é grande, se é mais bom, se é menos bom, mais bom, se é tão bom, se eu estou comparando, não é. Juan es bueno. La mesa es cara. Cara. Pronto, a mesa é cara. Então, é o grado positivo. Agora temos o grado adjetivo, que é o comparativo. Nesse, nós temos 3 casos. Primeiro, o de superioridade. Aí se utiliza 2 termos, mas que e o mais de lo que. Lembra? O artículo neutro também é quando é utilizado. Daí, por exemplo, nós temos exemplo. Essas máquinas são mais rápidas que as antigas impressoras. Estas máquinas são mais rápidas que as antigas impressoras. Então, eu vou usar o mais, eu vou fazer o quê? Uma comparação. E os preços estão mais altos de lo que esperavam. Então, há uma comparação. De comparação, mas no caso de superioridade, é mais. Sim? Agora, uma comparação de inferioridade. Aí se utiliza menos que e também menos e de lo que. Esse conjunto de palavras. Então, exemplo, as antigas impressoras são menos rápidas que estas máquinas. Então, são menos que estas máquinas. Está fazendo uma comparação de inferioridade. É menor do que essas máquinas. E os preços estão menos acessíveis do que nós esperávamos. Aqui está utilizando o menos e o termo de lo que. E lá outro termo de comparativo é igualdade. E se utiliza o adjetivo tan e como, e essa composição, o tan mais o adjetivo e como, o tanto, sem o adjetivo como. Então, por exemplo, essas máquinas são tão rápidas como estas que comprastes. Então, são tão rápidas como essas, tão como. E rápidas é o adjetivo.
E no caso que não utiliza sem o adjetivo, la secretária habla tanto como, ou seja, não como la telefonista. Ou seja, ele está comparando que ela habla tanto, só que aqui estão juntos e é tanto como. Não há o adjetivo. Se. Adelante. Nós temos lá os comparativos que nós chamamos de comparativos sintéticos. Decimos melhor, pior, menor, maior, inferior, superior. Seria o nosso maior, o pior, o menor, o maior, o inferior e o superior. Atenção. Observa, mira, não decimos mais melhor, mais pior, mais menor, não usamos. Tão melhor, não, porque eles são sintéticos. Então, se utiliza apenas ele. Então, por exemplo, mi hijo es mais maior que el tuyo. Está errado. Seria mi hijo es maior que el tuyo. Não se utiliza o mais. Quando você é mais maior, serei médico. Aqui há uma exceção. Quando se referir à idade, é permitido fazer essa construção mais maior. Era uma exceção. Muita atenção, como a Antonina charlou, sobre as exceções. São nessas pegadinhas que o pessoal do Enem, a equipe do Enem, às vezes cobra de nós, dos candidatos. Mira, maior tamanho. Há um adjetivo em grado positivo, que é grande, certo? Las mesas maiores. Estão errado. Então, se disse, las mesas mais grandes. No grado positivo grande. Essa mesa é tão maior como esta. No, errado. Se disse, essa mesa é tão grande como esta. Então, mas e tão relativo a tamanho. A exceção é, como nós falamos na questão de idade, que se permite, seja mais maior. Assim, essa construção é permitida. Quando se referir, para que quando eu me for mais velho, eu serei médico. Adelante. O grado de adjetivo. Superlativo. Se utiliza-se com o comui, aí cresceremos ismo e ermo. Exemplo. Muito pobre. Aí, que é uma pessoa muito pobre, é pobríssimo ou paupérrimo. Vai se utilizar o sufixo ismo e érrimo. Então, muito alto. Ele é muito, muito, muito alto. Então, ele é altíssimo. Aqui eu depois uma correçãozinha. Muito novo, novíssimo. Então, se utiliza-se o sufixo ismo para dar o superlativo. Há outras formas de também fazer o superlativo. Com final, abre. Palavras que adjetivos com final, abre. Que se acrescenta bilíssimo. Tá? No caso, o ilíssimo, né? O ili, e vai acrescentar o ili. Então, exemplo, notable, notabilíssimo. Amable, amabilíssimo. Sim, adelante. Ademais, também há outros recursos que podem criar o superlativo em espanhol. Então, por exemplo, extraordinariamente pobre. Aqui se utilizou a palavra extraordinariamente para dizer que era muito pobre, pobríssimo. Por exemplo, horrorosamente feio. Ou seja, uma pessoa muito feia, feíssima. Isso são outros recursos. Bem, prefixos também há outras formas que são utilizadas, tipo super, arque, requete extra. Então, esta linha é requete alegre. Esta linha é muitíssimo alegre. Os livros super interessantes. Os livros são muito interessantes. Então, super. Lex Luthor é arqui-inimigo. O arqui para dizer que é um inimigo dos inimigos. Del super-hombre. Ou seja, o super-hombre.
Então, são outros recursos que são utilizados para criar o superlativo em espanhol. Mas lembrando que são sempre o íssimo e o érrimo. Bem, as classes de adjetivos. Tem a classe absoluta, que é o grado mais alto dos adjetivos, né, e são feitos com sufixos, adjetivos mais os sufixos. Por exemplo, Alberto é um chico muito listo. Laura é inteligentíssima. No caso aqui, muito listo, utilizou o advérbio muito para intensificar muito listo. Inteligentíssima. Paupérrima. Ou seja, aqui apenas utilizou o sufixo. É no grado absoluto, ou seja, ela é única. Pero, que há a classe que é chamada de relativos. Ou seja, é uma qualidade, mas dentro de um conjunto. Ela é comparada dentro de um conjunto, não é absoluta. Então, por exemplo, se utiliza mais de e mais que. São os preços mais baixos de la ciudad. Ou seja, na cidade são os preços mais baixos. Esta lá impressora mais rápida que é visto em la vida. A impressora mais rápida que eu vi na minha vida. Ou seja, na vida, ou seja, a vida é um conjunto. Então, ela é a mais rápida desse conjunto. A outra forma é o artigo, que é o possessivo mais o advérbio mais menos. Lá mais alta ocasião, o el menos atrevido, las menos apropriadas, mi mais cordial. Então, se utilizou o mi, né, mais cordial. E também artigo mais o sintético, que é el mejor de todos. Então, o artigo, no caso, o sintético, o comparativo, né, o melhor, e sempre também nessa construção, lá preposição de e um complemento. El más, menos listo de los alumnos, los piores de la pandilla. Superlativos sintéticos. Nós vimos os comparativos sintéticos melhor, pior, menor, maior, inferior e superior. Lo positivo, que seria o bueno, malo, pequeno, grande, baixo e alto, que é sem sufixo, sem mais, né? Então, e há o superlativo, que seria bueno, óptimo, malo, péssimo, pequeno, mínimo, máximo, ínfimo e supremo. Então, são superlativos sintéticos. Exemplos. Qualificações ótimas ou péssimas. Ou são qualificações ótimas, ou seja, muito boas, né? Além de boas, né? Muito boas. Ou péssimas, ou são horríveis. Um esforço mínimo ou máximo. Uma ínfima qualidade ou uma virtude suprema. Certo? Certo? Mira, idade, quando for falar idade, muito maior, norma, seria muito maior, mas também se aceita maiorcíssimo no coloquial. Mas já é um termo que já é aceito. Bem, tem a questão do diminutivo. O diminutivo, ele usa os seguintes sufixos, que são aqueles que são justamente vocábulos que são acrescentados no final das palavras para fazer o diminutivo. No caso, mira, temos o diminutivo ito, cito, no caso ito, ita feminino, cito, cita, ilo, ila, silo, sila, uelo, ela, útil, oxa e oina. Exemplo, né? Exemplo, um pedacito de torta, uma carrita de madeira. Aqui seria um pedaço de torta, aí como terminou em O, ficou pedacito. Uma caja de madeira se tornou uma carrita, ou seja, uma caixa pequena. Cito, né? Ele tem sido adjegado traindo lechita. Então, lechita, o leite, né? Se tornou lechita, lechicita, ou seja, um leitinho, né? Ilho. Já vencilha está em carrão, ou seja, a chavezinha está
dentro da caixa, né? E, no caso, dentro da gaveta, né? Ela já vencida está, ou seja, aqui criou o ilha, né? No final. Panecillos estão na mesa. Os panes estão na mesa, os pãezinhos estão nas mesas. Os niños se banham em riachuelo. Ou seja, no riacho virou riachuelo. Útil. Está muito paliducho, está muito pálido, né? Está muito paliducho. Quando quer ser delicado, né? Está muito paliducho, Chico. Está muito palidinho, meu amigo. Né? Quer ser carinhoso, né? Às vezes o diminutivo, né? El Chiquitim está na sala, né? O El Chico, né? É o Chiquitito, né? El Chico, El Chiquitinho, ou seja, é o Chiquitinho, o menininho está na sala. É que se constrói o diminutivo. Aumentativos. Aí nós temos os sufixos on, ona, as. Alô? Ah, voltou, né? Ficou mudo. Então, seria o aumentativo. Hay on, né? Há um montão de roupa sucia, ou seja, criou um montão. Um monte, escorreu um monte, né? Há uma casona, casa, uma casona, que um braço se envolveu, né? Um braço que homem, né? Virou um braço. Lá vem revistasse, ou seja, ela seria uma revistona da gente, né? O autotote, ou seja, o autote, né? Um carro grande, né? O autote. La luz grandota, ou seja, la luz grande, né? El ricacho, ou seja, o ricaço, né? Então se usa o aumentativo. Aí também nas formas o apócrife. O que é o apócrife? Como nós já falamos anteriormente, o apócrife se perde os vocábulos. Ou é no início, ou é no final das palavras. No caso aqui dos adjetivos, é no final dos adjetivos. Então, por exemplo, nós temos os adjetivos positivos. Grande, bueno, malo, santo, primeiro e terceiro. O apócope deles é gran, o grande se torna gran, se perde o DE, o bueno é buen, o malo se torna mal, santo, san, primeiro, prime, terceiro, terceiro. Exemplo, és um grande artista, sim? E és uma grande persona. Quando for masculino, se utiliza o apócope. O feminino não permite. Então, tem que se utilizar sempre grande. Então, ele é o mais grande escultor. Escultor é masculino, então não se apocapa. Se utiliza grande. É o mais grande. No caso do advérbio. Bueno. Buen és bueno artista. És uma buena. Não permite o apócrife. Tem que charlar buena. Quando for feminina. Malo. Mal. És um mau trabalhador. Uma mala pessoa que, se for feminino, também não apocapa. Somente diante de palavras de masculinas. Santo. Se torna San. San Francisco. San José. Pero. Sin embargo, que? Palavras terminadas, santos terminados em do e to, no caso, domingo, não, iniciado, não é terminado, é iniciado em do, em to. Então, por exemplo, Santo Domingo, Santo Tomás, não se apocapa. Primeiro, és primeiro aluno de la fila. Se for aluna, não há o apocapa, tem que falar, chará, primeira. Mesma coisa de terceiro. Se masculino é terceiro, pode apocapar, que terceiro ano, se for feminino, não se apocapa. Então, lembrando as formas apocapadas reduzidas dos adjetivos. Mira, posição. Dependendo da posição do adjetivo, ele muda de sentido.
Ele pode ser posposto, nesse sentido, ele é especificativo. Por exemplo, quero uma corbata gris. Corbata é uma gravata. Então, eu quero uma gravata cinza, que é diferente quando eu coloco o anteposto no segundo caso, que é o explicativo, que seria la roja parede, ou seja, a parede vermelha, ou seja, a vermelha parede, aquela parede que é vermelha. Então, a posição do adjetivo muda o sentido, tá? Então, um pobre homem é diferente de um homem pobre. Um pobre homem é um homem feliz, um homem triste. Um homem pobre é um homem sem recursos. É um liso, vamos dizer em português, né? Não tem dinheiro, não tem plata, né? Um grande homem e um homem grande. Um grande homem é seja um homem importante, né? E um homem grande é um homem alto. Um homem grande, né? E um noivo coxo e um coche noivo. Um noivo coxo é um novo coxo, é um carro novo, né? E um coche novo, ou seja, é outro carro. Um noivo coxo é outro coche e um coche novo é um carro novo. Então, a posição do adjetivo muda o sentido. Então, também pode ser utilizado para enganar, fazer uma pegadinha com o aluno. Mira, concordância com vários substantivos. O posposto, singular em mesmo gênero. Por exemplo, comprei um pantalão e sombreiro negros. Ou seja, ele concorda, negros, concorda com comprei uma calça e um chapéu negros. Ou seja, concorda. E concorda no gênero masculino, certo? E no plural. Singular e com gênero distinto, ou seja, é um pantalão e uma corbata, ou seja, masculino e uma gravata feminino, ele concorda com o masculino e vai para o plural. Em plural, comprei umas botas e uns sapatos negros. Então, ele concorda também no plural, negros. Observa, conjunto língua e literatura espanhola. Então, aqui há uma concordância. Pode concordar tanto no singular como no plural. La língua espanhola, língua e literatura espanhola. Eu posso fazer uma concordância tanto no singular como como em plural. Depende da construção ou de como eu estou do contexto. E anteposto. Ele concorda com o mais próximo. La extraordinária, extraordinária, força e valor. Ele concorda com força. Para gravar, mirar, replicar, então só uma coisa. Los grados. Positivo é o principal, né? Ou seja, como é lá a palavra, alto. Comparativo. Luiz é mais alto que Andrea. Comparativo de inferioridade. Andrea é menos alta que Luiz, é inferior. Comparativo de igualdade. Silvia é tão alta como, ou seja, está comparando a igualdade. E superlativo. Matias é mais alto. Matias é altíssimo. Ou seja, nosso sintético. Bem, lembrando que as questões de Enem também são utilizadas muitas daquelas tirinhas, tá? E vem a ver perguntas com tirinhas e são exploradas. Então, por exemplo, temos uma tirinha aqui que diz assim, ó, uau, isto é incrível, bello, extraordinariamente, hermoso, magicamente, lindo, admirável, assombroso, comovedor, precioso, magnífico, esplêndido, surpreendente, sereno, inconcebível. Aí o Tico olha para o Gaturro e diz, quem anotar, Gaturro? Aí escreve, né? Isto é histórico. Nunca em minha vida le oí decir uma frase com mais de 5 adjetivos juntos. Então, vocês podem cair algo assim para explorar que tipo de adjetivos ou tentar fazer uma pergunta sobre o que se passa. Também há o que chamamos de locuções adjetivas. São expressões que exercem a função de adjetivo. Exemplo, indústria alimentícia é a de alimentos, classes semanais, uma vez por semana. Aqui, por exemplo, outra tirinha. Gaturro, este é um resumo de seu desempenho escolar de los últimos anos. A ver, aí ele,
péssimo, espantoso, horrível, patético. Aí ela sai. Assim é, ruda, puro incentivo e motivação. Puro incentivo. Foi muito rude, muito incentivo. E onde é que está a locução adjetivo? De repente fazer uma pergunta, né, a equipe do Enem faz uma pergunta onde está localizado a locução adjetiva. Aí teríamos aqui los últimos anos. Sim? Seria uma vez por semana, seria los últimos anos, uma locução adjetiva. Está se referindo a uma expressão que exerce a função de adjetivo. Bem, atento, mirando, observa sempre os adjetivos falsos, os falsos cognatos. São adjetivos que se parecem na escrita e sonoridade com alguma palavra da língua portuguesa, mas possuem significado diferente. E isso tem que estar sempre atento. Exemplos: enorrada, que significa zangada; rúbio, que é loiro; débil, que é fraco. Débil não é que é debilóide, de doido, não é fraco. Flaco é magro. Largo é longo ou comprido, certo? Ancho, né, que seria o amplo, né? E o largo, que é o nosso largo, que é o amplo, tá? Bem, uma questão. Lá, a primeira questão de hoje. Um grande disco, questão número 3, que se refere lá, questão assim de conhecimentos gerais, né? Por exemplo, um grande disco rojo de silhuetas de manos e figuras animais que decoram as paredes de diferentes cuevas do norte de Espanha são as pinturas rupestres mais antigas jamais halladas. Aqui ele está falando que há um grande disco vermelho, olha aqui os adjetivos, grande, disco, rojo, que é vermelho. Veja que ele poderia tentar fazer uma questão aqui na coisa, de questionar se eles estão falando se um disco roxo, e tentar enganar o aluno. Então, você tem que saber que rojo é vermelho. Então, é um adjetivo e você teria que ter essa ciência. Tá? Então, ele vai falando, lá, hasta a hora que, com uma antiguidade de entre 20 mil anos, 25 mil anos, as pinturas rupestres mais antigas estavam em cuevas de França e Portugal. Las fechas, segundo Nuevo Lagos, se diburam, né, nas pinturas conhecidas como a primeira na Europa. Aí, seguindo, essas pinturas podem estar algumas das claves, as chaves para entender o desarrollo da história humana. Pero, por si al contrario, se cuenta que os artistas foram os neandertales, as largo, que é o achado, añade, que é o adicionado, né? Añadir um novo elemento a nosso conhecimento sobre suas capacidades e sua sofisticação. Isso indicaria que é o pensamento humano abstrato e avançado. E provavelmente também a linguagem surgiram cientos de milhares de anos antes de lo que se creia. Bem, por que ele pergunta? A pintura rupestre é uma arte pré-histórica, no meio da qual nossos ancestrais retratavam o seu entorno cotidiano, ou seja, o seu dia a dia, suas crenças. O achado arqueológico apresentado no texto pode ser de grande relevância, por quê? Oferece informações sobre o movimento migratório. Em algum momento falou de migração? Não falou, então já elimino essa. Comprovar a sofisticação artística e a capacidade criativa dos neandertais? Opa, ele falou. Mas vamos ver mais na frente. Ressignificar o conhecimento sobre o desenvolvimento do pensamento e da linguagem. Ele falou aqui, ó, falou de linguagem, né? Eu ficaria em dúvida nessas aqui. Ampliar a variedade de imagens representadas por pintura. Não falou. Essa daqui, olha. Ampliar a variedade de imagens, eu já eliminaria de cara. Atestar o grau de parentesco primitivo entre homem e sapo. Você está fazendo alguma comparação de grau parentesco? Não está fazendo. Então, letra A, B e E, eu já eliminaria de cara. Eu preciso ler e entender o texto. Ficaria em dúvida nessas aqui. Sendo que, na letra B, ele fala de capacidade criativa. E aqui ele não está falando disso, ele fala dos artistas. Porém, aqui, na letra C, ele está dando uma resposta mais correta e mais adequada com o texto, que seria ressignificar o conhecimento sobre o desenvolvimento do pensamento e da linguagem. Ou seja, isso indica, olha a resposta,
que o pensamento humano, abstrato e avançado, é provavelmente também a linguagem, né? Surgiram centos de milhares de anos do que se creia. Linguagem, né? Que confunde aqui que é uma palavra masculina, linguagem em feminino, no português é feminino. E, lembra? É linguagem. Então, o mais correto seria esse aí. Bem, cultura. Vamos falar rapidamente sobre uma questão cultural que acontece nos países da Espanha, México, Argentina, Uruguai, nos países falantes do espanhol, que é uma coisa que chamamos de variação linguística e que, para nós, é o sotaque, que nós chamamos de o acento. Né? O espanhol é o acento, que é o acento que se fala na linguagem, que existe o acento. Né? Aqui no nordestino, nós temos o acento, o sotaque nordestino, no sul tem o sotaque sulista, no norte tem o sotaque lá do norte. Né? Por exemplo, eu passei 4 anos em Manaus e às vezes eu falo bonitinho. Então, lá no norte, em Manaus, se utiliza muito uma coisa muito parecida com o carioca, que é usar o ti. Então, ao invés de falar bonitinho, né, se fala bonitinho. Eles achavam muito bonito quando eu falava painho, né, que é uma coisa bem nordestina. Tá? Então, há a variação linguística. O espanhol, o hablante, tem essas variações. Então, se entende por variação linguística o uso da língua condicionado por fatores geográfico, sociocultural, contextual, histórico, a forma como os hablantes empregam uma língua ou não é uniforme. Ou seja, a língua ela não é uniforme, pode variar em vários pontos. Né? Sino que varia segundo as circunstâncias pessoais, do tempo, a comunicação, onde foram utilizados, a forma, né, quem foi que colonizou, quem foram as pessoas que chegaram lá primeiro. Em função do fator que determina o distinto emprego dentro da mesma língua, se consideram vários tipos de variações. A variação funcional, que é difásica, a sociocultural, que é a diastrática, a diatópica, que é a geográfica, que é relativa ao tempo, e a variação diacrônica, que é a variação histórica. Tudo isso muda como as pessoas naquele local falam. Então, se você for em Espanha, se fala espanhol. Agora, uma coisa importante. Quem habla o espanhol vai ser entendido. Por exemplo, quando você sai daqui e vai lá para o norte do país, você é entendido. É o português, você é entendido. O espanhol é a mesma coisa. Se você for para a Espanha, você será entendido. Se você for para a Argentina, você será entendido. Se você for para o México. Mas há uma forma ou outra diferente que vai caracterizar daquela variação daquele país. Então, o espanhol ele já sofreu variações. Antes eram 29 letras, houve uma reforma que passou em 93, passou para 29 letras, que se acrescentou o CH e o C e o LL como letras, depois foi retirado, né, o LL, né, e o CH do vocabulário, e em 2010 fizeram uma nova reforma do vocabulário, né, onde o CH e o LL desapareceram do alfabeto. Sendo assim, hoje eles ainda existem, mas contém um funcionamento não são mais 29 letras, e o alfabeto espanhol agora são 27 letras. Lembrando que as letras em espanhol são palavras femininas. Então, não é OA, é LA, LAB, LAC, LAD, LAE, LAF, LARE, o G, R, o H, que é o AXE, LAI, La Rota, La K, La L, La M, N, N, que é o N, que é o que caracteriza o espanhol, La O, La P, La Q, que seria o Q, La R, La S, La T, La U B, que é o V, que se fala com o B, né? La U B, e La U B, La U B, La U B, e La U B doble, né? Que é o W, o X, o Y, que é o Y, e o Z, que é o Z. Bem, então acontecem alguns fenômenos que são conhecidos na questão de Espanha, do espanhol, que são conhecidos, por exemplo, o cesseu e o cesseu. O que é que acontece? Em Espanha, tem, por exemplo, na região mais baixa, na parte sul da Espanha, eles têm uma expressão lá que é utilizar
o C, que seria o Ceceu. Ceceu, que seria o sync em inglês, né? seria a língua, ela encosta nos dentes e a língua é entre os dentes. Então se utiliza muito, tá? Então se utiliza muito isso, seta, tá? E nas outras partes se utiliza o ceceu, que seria o S, X. Então o S seria S, o ceceu seria C. Então há esse fenômeno, ceceu e ceceu. Há também o fenômeno tuteu e vozeu. O tuteu seria utilizado no hablante nativo de espanhol, o peninsular, e o vozeu é muito utilizado, por exemplo, na Argentina, onde se utiliza muito o pronome voz, né, que seria o vozeu. E, por exemplo, o LL, né, que dá o dígrafo, que é o lho. Aí, por exemplo, tem a expressão em alguns espanhóis que fala lho, outros falam jo, e outros falam dio, com o DJ ou di, né, o di, né, e um fala dio. Então, por exemplo, chuva, né, que seria llover, chover, chover. Eu prefiro muito utilizar a expressão chover, por isso que quando eu estou falando, eu sempre estou utilizando a expressão jo. E para mim, eu gosto mais. Então, por exemplo, também tem o che, o ch, que seria a expressão che e ti. Então, essas são as questões das variações linguísticas. Bem, atualidades. Questão de atualidades. Teve uma questão de Enem que falou de... Vamos para a questão. Que seria essa questão que falou da geração Y. Sim? Aí, o que é falar um pouco dessas gerações que podem cair normalmente? Vamos falar rapidamente de todas. Então, aqui há um texto, por exemplo, que é tirado, que, por exemplo, para fazer a questão, ele pode tirar um texto de alguma parte de um jornal, de uma revista, de um site, e fazer a questão em cima. Então, nós precisamos entender e estar sempre nos atualizando. Então, aqui, ó, aunque nós sepamos, todos pertencemos a uma geração devidamente acotada, identificada, seguramente nos sonhos das gerações del baby boom a los aqui no conhecidos mileniais. Tão presente hoje em dia de los médios e las conversações de la gente, e apesar de lo conhecida que este grupo, tão solo são baby boomers, han sido nome próprio de maneira oficial, tal e como reconhece a Oficina de Licença dos Estados Unidos. Então, para entendermos, há uma classificação é utilizada para poder entender como são as pessoas e que elas estão vivendo hoje. Essas gerações, elas estão divididas pelos estudos, pelo momento que elas nasceram. Então, as pessoas que nasceram entre 30 e 48 é conhecido como a geração silenciosa, os ninhos da pós-da-guerra, a guerra da Segunda Guerra Mundial. Depois vem a geração baby boom, que seria de os nascidos entre 48 e 1968. Aqui tem as características, tem paz, explosão demográfica, ou seja, passou as guerras mundiais, e há uma ambição de crescimento. Geração X, entre 69 e 80. Ou seja, houve a crise de 73, a crise do petróleo, as várias crises mundiais, uma transição espanhola. E aqui há uma obsessão por êxito, é uma característica. A geração millennials foi falada na questão, foi de 81 a 93, que é o início da digitalização, ou seja, da informática, né? Já é uma geração tal. E ela é caracterizada por um rasgo de frustração, porque eles pretendem alcançar muitas coisas, fazer muitas realizações. E quem pretende muita realização, às vezes, tem muita frustração. E a geração Z, que é a última geração, seria 94 a 2010, que é a massiva da internet. Ou seja, nasceram nesse período até agora em 2010, e é de reverência. São pessoas que às vezes já nasceram teclando. Pero que aí já também os nascidos após 2010, que já é a geração alfa, tá? Que é a geração alfa. É a primeira que será 100% digital,
se nos parece que nada pode saber mais de tecnologia que os millennials, ou seja, ele sabe mais do que a geração X, a geração Z, né, acha que a geração Z sabe, a Alfa sabe mais ainda. Chegou a hora de dar a bem-vinda à geração Alfa, a primeira que é nativa 100% digital. O menino já nasce na internet, já com Facebook, nem nasceu, já tem Facebook. Ele nem sabe que tem Facebook, que tem Instagram, mas a mãe está lá, ó, batendo foto, já está batendo. E o menino já nasce sabendo, sabe mais que o pai. Arte corta de gerações é uma ciência exata. Segundo uns análises de 2018 do Centro de Estudo, né, analisar gerações oferece uma maneira de entender como os acontecimentos globais e as diferenças, né, as trocas tecnológicas, as diferenças tecnológicas e sociais, interagem para definir a forma em que a gente vê o mundo. E está claro como o mundo próximo à geração através de uma pantalha. A questão. Mileniais, qual é a pergunta? O texto aponta as características e interesses da geração Y. Nele, a expressão derrar suelha refere-se a um desejo dessa geração. Uelha significa marca. Então, deixar a suelha. O que é deixar sua marca? É um desejo dessa geração. Que é de qual é o desejo da geração Y? Então, alguns chamam geração Y, ou os millennials, geração o milênio ou incluso ecobundes. Nasceram nos anos 80, passado na década, cresceram em uma era de rápido desenvolvimento das novas tecnologias. Caso não recordam como era o mundo sem internet. Ele nem sabe que existe internet, né? Eu sou da época que para conectar, ficava, passava umas 4 horas até abrir uma página de internet. Era um 486, um PC 386, vocês nem conhecem isso. Eu peguei um pouco essa época. São idealistas e pacientes, estão bem preparados academicamente, são pessoas formadas. Né? Muitos deles atendido a oportunidade de viajar no mundo a uma idade temprana, muito cedo eles já viajam, fazem intercâmbios, estudar nas melhores universidades, trabalhar em empresas multinacionais e estrangeiras. Tem várias experiências. Os investigadores destacam entre suas características a falta de madurez, individualismo, altas expectativas, confiança em si mesmo, autoestima inflada, necessidade de comodidade, pero ao mesmo tempo também subraiam rasos como a capacidade de adaptar-se a novas condições e cambiar de habitat. Vocês são rápidos em se adaptar, assim como de querer rapidamente resolver vários problemas simultâneos. A geração Y se compõe desse tipo de pessoas que querem toda a vez, não estão dispostos a suportar um trabalho pouco interessante, ou seja, eles não querem coisa simples, eles querem coisa complicada e rotineira. Né? As gerações anteriores querem uma coisa mais rotineira, né? Aquilo, não querem novidades. Esses querem. Não querem deixar as coisas buenas para logo. Não querem deixar as coisas boas para logo, querem para logo. Né? Lo que se querem deixar sua orelha na história. Ou seja, lo que se quer, aqui está a pergunta. Né? Vamos focar na pergunta. Lo que se querem deixar sua orelha na história. Viver uma vida interessante, formar parte de algo grande, crescer e desarrollar-se, cambiar o mundo que nos rodeia. Ou seja, ele quer mudar o mundo, cambiar é mudar. Então, essas pessoas querem deixar sua marca. E não só ganhar dinheiro. O importante para eles não é ganhar dinheiro, mas é deixar a marca. Então, quais são as respostas? Conhecer diferentes lugares? Não. A resposta é deixar. O que significa deixar sua marca? Eu quero deixar sua marca. Fazer a diferença no mundo? Opa, a resposta seria essa. Né? A outra resposta, fazer a diferença, aproveitar todas as oportunidades? Não. Aqui ele diz, não só cambiar no modelo, não só ganhar dinheiro. Só quer aproveitar as oportunidades? Não. Não só quer ganhar dinheiro. Né? Obter uma formação acadêmica de excelência? Não. Conquistar boas colocações no mundo do trabalho? Sim, eles querem isso, querem novidade, querem, né? Mas eles querem fazer a diferença. Deixar a marca, fazer uma marca lá, é fazer a diferença. Então, a resposta mais correta seria fazer a diferença no mundo. Então, é importante nós lermos o texto para podermos interpretar. Fazer uma boa interpretação. Então, ler bem, entender bem a pergunta, entender as respostas e, no texto, achar a solução para a resposta que mais se adequa. Bem, adelante. Para encerrarmos, finalizarmos, né, aqui uma expressão, eu errei mais de 9 mil tiros em minha carreira,
né? Perdi caso 300 partidos, 26 vezes confiaram em mim para lançar o tiro, ganhador, e loirei, falei uma e outra vez ao largo de medida, e por isso tive muito êxito, né? Isso aqui foi palavras de Michael Jordan, que é um jogador de basquete. Então, o que ele quis dizer com isso? Que ele errou várias vezes, tentou várias vezes, mas insistiu. E por ter errado várias vezes, ele conseguiu ser campeão. Então, tentem. Não se importa se vocês vão errar, se vão errar as questões que a Antonina está passando. Né? Tentem, insistam, que quanto mais vocês praticarem, a prática é importante para o sucesso. Então, vocês têm que ler todo dia pelo menos uns 10 minutos, uma meia hora de espanhol. Né? Tem as outras disciplinas, mas pega 10 minutinhos, lê algum texto, pega um dicionário, né? Vai numa página de internet, assiste um filme em espanhol e vai aumentando seus conhecimentos. Então, muitas graças. Eu queria agora as despedidas, que seria adeus, tchau, hasta luego, né? Hasta la vista, hasta amanhã, sim? E saber se há alguma pergunta de vocês, né, para encerrar, que já passamos um pouco do horário. Alguma pergunta? Bem, então, como para não passarmos muito também, para não tomarmos muito dos tempos, agradeço a José Diego, Jeffrey, Tiago, Vanessa, Raqueline, Caroline, né, todos vocês, né, a presença de Antonina, né, que participou, né, hasta a próxima classe, sim. E uma pergunta, se tem uma pergunta, se tiver algum assunto que estejam com dificuldade, pode dizer que logo estarei indicando. Obrigado, sim. Pronto. Então, as despedidas são adiós, hasta logo, muitas graças pela presença, conto com vocês. E, assim, valorizem, né, o trabalho do pré-ENEM, tá certo? Entre lá no Classroom, faça os exercícios, explore, né, os instrumentos, entra no YouTube lá, que tem o nosso YouTube, né, e dá um me gusto, né, marca o gusto, comparta com os colegas, os que estão faltando, que vocês conhecem, né, faz um clique lá em La Campainha, né, na campainha, para receber as notificações, né, do YouTube, valorize o cursinho do pré-ENEM, a pedra que canta, né, de Itamaracá, né, que estamos com todo carinho acendo para vocês e contando com vocês. Então, muitas graças e até a próxima. Graças e hasta la vista.